Imagine que você está sentado em um lugar confortável, lendo um livro ou assistindo um filme. Tudo parece normal, seguro. Mas e se eu lhe dissesse que esse conforto, essa sensação de normalidade, é na verdade uma conspiração? Não uma conspiração de um governo ou de alguma sociedade secreta, mas uma conspiração da sua própria mente contra si mesma. Essa é a ideia perturbadora que Thomas Ligotti explora em sua obra filosófica A Conspiração contra a Raça Humana. Ligotti não é um filósofo típico. Ele é um escritor de terror que decidiu direcionar o seu olhar para o maior horror de todos, a própria consciência humana. A maioria dos filósofos ao longo da história tentou encontrar sentido na vida, mas Ligotti faz uma pergunta completamente diferente. E se a própria consciência for o problema? E se estar consciente, estar vivo, for um erro terrível? Antes de descartar isso como um mero pessimismo sem sentido, considere o seguinte: você já se perguntou por que os humanos são a única espécie que precisa se convencer de que a vida vale a pena? Pássaros não leem livros de autoajuda. Cães não fazem terapia para encontrar seu propósito. Árvores não têm crises existenciais. Só os humanos têm. A obra de Ligotti não é fácil de ler. Não foi feita para você se sentir bem. Na verdade, foi concebida para te deixar desconfortável, para questionar tudo o que te ensinaram a acreditar sobre o valor da existência humana. Ele faz parte de uma tradição filosófica cuja existência a maioria das pessoas prefere não reconhecer. Essa tradição é chamada de pessimismo filosófico e existe há milhares de anos, embora raramente seja ensinada nas escolas ou discutida em conversas formais. E por quê? Porque ela questiona a premissa mais fundamental da sociedade humana, a de que a vida é boa, a de que a existência é valiosa, a de que a consciência é uma dádiva. Ao longo desta exploração, viajaremos pela visão sombria de Ligotti. Conheceremos os filósofos que o influenciaram, examinaremos os mecanismos biológicos e filosóficos que nos mantêm presos à existência, e confrontaremos a possibilidade de que tudo o que nos foi dito sobre o sentido da vida possa estar errado. Vamos começar por entender o que Ligotti quer dizer com conspiração. Ele não está falando de um grupo de pessoas tramando em salas secretas, mas sim descrevendo algo muito mais insidioso: a maneira como nossas próprias mentes nos enganam para que continuemos a existir, para que encontremos razões para seguir em frente, para que acreditemos que a consciência é algo benéfico em vez de uma maldição. Pense desta forma: seu cérebro está constantemente trabalhando para mantê-lo vivo. Ele produz substâncias químicas que fazem você se sentir bem, quando você come, quando se conecta com os outros, quando alcança objetivos. Ele cria narrativas que dão sentido à sua vida. Filtra informações que poderiam fazer você questionar se a existência vale mesmo a pena. Isso não é uma escolha consciente. Seu cérebro faz isso automaticamente. Porque cérebros que não faziam isso não sobreviveram ao brutal processo de seleção da evolução. Somos descendentes dos organismos cujos cérebros eram os melhores em enganar a si mesmos, criando ilusões de significado e propósito. Ligotti chama isso de a conspiração contra a raça humana. Porque é uma conspiração que os humanos perpetram contra si próprios. Somos tanto os conspiradores quanto as vítimas. Criamos sistemas elaborados de significado, propósito e valor para nos distrairmos do horror fundamental da existência. Seres conscientes presos em um universo sem sentido. O grande truque, segundo Ligotti, é que essa conspiração é tão bem sucedida que a maioria das pessoas sequer a percebe. Elas passam a vida acreditando que seus pensamentos, sentimentos e experiências são reais e significativos, sem jamais se darem conta de que são apenas produtos de uma máquina biológica, tentando desesperadamente se manter funcionando. Por que isso importa? Porque se Ligotti estiver certo, tudo o que pensamos saber sobre a boa vida, sobre a felicidade, sobre o significado e o propósito, está construído sobre uma base de auto-engano. E uma vez que você enxerga esse engano claramente, não consegue mais ignorá-lo. É isso que Ligotti chama de pesadelo da consciência. Ao contrário dos pesadelos físicos dos quais você acorda,
Este é um pesadelo no qual você acorda dentro dele. No momento em que você se torna verdadeiramente consciente da sua própria consciência, percebe que a própria consciência é a armadilha. A maioria das pessoas, quando confrontada com essas ideias, reage com rejeição imediata. Dizem que é muito negativo, muito sombrio, muito deprimente. Mas Ligotti argumentaria que essa reação é em si parte da conspiração. Sua mente está se protegendo de uma verdade palpável demais, terrível demais para suportar. Ao longo da história da humanidade, sempre houve indivíduos que enxergaram através da conspiração, que reconheceram a consciência pelo que ela realmente é. Foram chamados de pessimistas, nihilistas ou pior. Foram descartados, marginalizados ou ignorados, mas também foram notavelmente consistentes em suas observações em diferentes culturas e períodos históricos. Ligotti se insere nessa tradição, mas traz algo novo, o olhar de um escritor de terror para as implicações verdadeiramente aterrorizantes dessas ideias. Ele não apenas afirma que a vida não tem sentido, mas mostra o pesadelo que espreita sob cada momento de existência consciente. Nas sessões seguintes, exploraremos como esse pesadelo se desenrola. Analisaremos os mecanismos biológicos que nos aprisionam na consciência, os truques psicológicos que nos mantêm acreditando em um sentido e os argumentos filosóficos que sustentam essa visão sombria. Também examinaremos por que a maioria das pessoas se recusa a enxergá-la e o que isso poderia significar se reconhecêssemos a verdade. Essa não é uma jornada para os fracos de coração. A proposta de Ligotti não oferece conforto, solução ou esperança. Ele simplesmente coloca um espelho diante da própria consciência e nos convida a observar atentamente o que vemos. O que encontrarmos ali pode ser a verdade mais perturbadora de todas, que somos criaturas projetadas pela evolução para sermos perpetuamente enganadas sobre a natureza de nossa própria existência. Se você está pronto para questionar tudo, para examinar os fundamentos da experiência humana e descobrir que eles não têm base alguma, para confrontar a possibilidade de que a consciência não seja uma dádiva, mas uma maldição, então vamos começar nossa descida ao pesadelo filosófico de Thomas Ligotti. Vamos começar com uma questão que a maioria das pessoas nunca considera seriamente. Teria sido melhor se você nunca tivesse nascido. Não se trata de saber se você deveria morrer agora, mas se ter nascido foi uma coisa boa. Sua reação imediata provavelmente será dizer que sim. É claro que nascer é bom. Você existe, tem experiências, tem pessoas que ama e coisas de que gosta. Mas Ligotti nos pede para examinar essa suposição com mais cuidado. A existência é realmente melhor do que a não existência. Essa questão tem um nome na filosofia: o problema do surgimento. Ela foi explorada profundamente por um filósofo romeno chamado Émile Cioran, que influenciou muito o pensamento de Ligotti. Cioran escreveu extensivamente sobre o que chamou de o problema de nascer. E suas ideias são fundamentais para compreender o pessimismo de Ligotti. Pense nisso racionalmente por um momento. Antes de existir, você não tinha necessidades, desejos, dor, sofrimento. Você não estava perdendo nada, porque não havia você para perder. A não existência é um estado de paz perfeita, de ausência absoluta de sofrimento. Mas no momento em que você passou a existir, tornou-se vulnerável. Vulnerável à dor, à decepção, ao medo, à perda, ao envelhecimento, à doença, à morte. Você se tornou uma criatura com necessidades que devem ser constantemente atendidas: comida, água, abrigo, calor, conexão. Você se tornou sujeito à tirania da consciência. A maioria das pessoas responde a isso apontando as coisas boas da vida: alegria, amor, beleza, prazer, conquistas. Mas Ligotti argumentaria que essas coisas boas só existem para contrabalançar as ruins. Você só experimenta prazer porque primeiro experimenta dor ou desconforto. Você só sente alegria porque sentiu tristeza. A felicidade é apenas a ausência temporária de sofrimento. Além disso, todas as coisas boas da vida são passageiras e incertas, enquanto o sofrimento é garantido. Todos que nascem sentirão dor.
Todos enfrentarão perdas, todos definharão e morrerão. Essas não são possibilidades, são certezas. As coisas boas da vida são apenas intervalos entre períodos de sofrimento. Isso nos leva ao que os filósofos chamam de argumento da assimetria, desenvolvido pelo filósofo contemporâneo David Benatar. O argumento é o seguinte: se você não existe, não sente dor, o que é bom. Você também não sente prazer, mas isso não é ruim, porque não há ninguém para ser privado dele. Mas se você existe, certamente sentirá dor, o que é ruim. Você também pode sentir prazer, o que é bom, mas esse prazer só é necessário porque você existe e tem necessidades. Se você não existisse, não precisaria do prazer para contrabalançar a dor. Dessa perspectiva, nascer é sempre um sofrimento. Você passa de um estado onde o sofrimento é impossível para um estado onde o sofrimento é inevitável. Você não ganha nada que lhe faltasse antes, porque antes não haviam você para sentir falta de nada. Ligotti leva essa ideia ainda mais longe. Ele argumenta que a própria consciência é uma forma de sofrimento. O simples fato de estar ciente, de ter experiências, de ser um ser autoconsciente em um mundo do qual você nunca pediu para fazer parte, já é um fardo. Cada momento de consciência é um momento de potencial sofrimento. Considere sua experiência diária. Mesmo em momentos em que nada de particularmente ruim está acontecendo, há um zumbido constante de desconforto, de ansiedade, uma vaga insatisfação. Você está sempre querendo algo, se preocupando com algo, tentando evitar algo. Esse é o estado básico da consciência. Um estado de falta, de incompletude, de busca incessante. Fomos ensinados a ver essa busca incessante como algo positivo, como aquilo que dá sentido e propósito à vida. Somos instruídos a estabelecer metas para nos aprimorarmos e alcançarmos nossos objetivos, mas Ligotti questiona a necessidade disso. Por que precisamos nos esforçar constantemente se a existência deveria ser boa? A resposta que ele sugere é que a existência não é boa. É um problema que exige gestão constante. Criamos significado e propósito não porque sejam inerentemente valiosos, mas porque sem eles, o horror da mera existência se torna insuportável. Pense no que acontece quando as pessoas param de criar significado para si mesmas. Quando perdem o senso de propósito, quando não conseguem encontrar razões para continuar. Chamamos isso de depressão e tratamos como uma doença. Mas e se a depressão for na verdade clareza? E se for enxergar a existência como ela realmente é, sem as ilusões reconfortantes? Ligotti sugere que o que chamamos de saúde mental é na verdade um estado de auto-engano bem-sucedido. Pessoas saudáveis são aquelas que são boas em mentir para si mesmas e criar ilusões de significado e valor. Pessoas deprimidas são aquelas para quem a conspiração falhou temporariamente. É por isso que a pergunta "por que eu nasci?" é tão perturbadora. Não há uma boa resposta. Você não nasceu por nenhum motivo específico. Seus pais não levaram em consideração se trazer você ao mundo seria bom para você. Eles tomaram essa decisão com base em seus próprios desejos e circunstâncias. Você não teve voz nessa questão. E agora aqui está você, lançado à existência sem o seu consentimento. Espera-se que encontre sentido e propósito, que acredite que a vida é um presente. Mas um presente implica algo que você desejou ou do qual se beneficiaria. A existência é mais como um fardo que lhe foi imposto sem perguntar se você queria carregá-lo. O horror de nascer, segundo Ligotti, é que se trata de um dano irreversível. Uma vez que você existe, não pode retornar à não existência sem morrer, o que acarreta seu próprio sofrimento e medo. Você está preso à consciência, forçado a seguir em frente, forçado a encontrar razões para continuar, mesmo que nunca tenha pedido nada disso. Isso pode soar bastante sombrio, mas Ligotti não está tentando fazer você se sentir melhor. Ele está tentando despertá-lo para uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando: que nascer é a catástrofe original, o primeiro e maior dano que acomete todo ser humano. A maioria das tradições filosóficas e religiosas tenta redimir a existência,
encontrar sentido no sofrimento e justificar a consciência. Mas Ligotti recusa esse consolo. Ele insiste que olhemos diretamente para o horror de nascer e o reconheçamos pelo que ele é. Uma imposição da consciência a um ser que nunca precisou ou desejou isso. Agora, vamos falar sobre como chegamos a essa situação. Como a consciência, esse fardo que Ligotti vê como uma maldição, surgiu em primeiro lugar. A resposta reside na evolução, mas não na história inspiradora de progresso que geralmente nos contam. Em vez disso, Ligotti vê a evolução como um processo cego e irracional que acidentalmente criou o pior resultado possível. Seres conscientes o suficiente para sofrer, mas presos a um imperativo biológico de continuar existindo. A evolução é frequentemente apresentada como algo maravilhoso, uma força criadora que produziu a diversidade e a complexidade da vida. Dizem-nos para nos maravilharmos com a perfeição com que os organismos se adaptam aos seus ambientes, com a complexidade e sofisticação dos sistemas biológicos. Mas essa é uma visão romantizada que ignora o que a evolução realmente é. A evolução não tem objetivos, intenções ou qualquer preocupação com o bem-estar de qualquer criatura. É simplesmente um processo em que os organismos que se reproduzem com mais sucesso se tornam mais comuns. É só isso. Não há desejo, propósito ou significado por trás disso. É apenas variação e seleção cegas ocorrendo ao longo de milhões de anos. Dessa perspectiva, a consciência é um acidente. Ela surgiu não porque torna a vida melhor ou mais significativa, mas porque, por acaso, ajudou certos organismos a sobreviver e se reproduzir com mais eficácia. Estar ciente do ambiente, ser capaz de pensar e planejar, ser capaz de lembrar e aprender. Essas características ajudaram nossos ancestrais a evitar predadores, encontrar comida e transmitir seus genes. Mas a evolução não se importa com o sofrimento. Não se importa se a consciência é prazerosa ou dolorosa. Tudo o que importa é se ela ajuda um organismo a se reproduzir. E é aqui que as coisas ficam realmente sombrias. Uma consciência que inclui sofrimento pode, na verdade, ser mais vantajosa evolutivamente do que uma consciência sem ele. Pense nisso. A dor é uma poderosa motivadora, o medo nos mantém vivos, a ansiedade nos torna vigilantes e a insatisfação nos impulsiona a buscar melhores circunstâncias. Todas essas formas de sofrimento servem a propósitos evolutivos. Elas mantêm os organismos em movimento, em busca de melhorias e se reproduzindo. Um organismo perfeitamente satisfeito talvez não se desse ao trabalho de fazer tanta coisa. Assim, a evolução em seu funcionamento cego criou seres que são constitucionalmente insatisfeitos. Somos projetados para sempre querer mais, para nunca estarmos completamente satisfeitos, para nos preocuparmos constantemente com ameaças potenciais. Isso não é um defeito, é uma característica. É exatamente o que a evolução produziria em uma criatura consciente. Ligotti vê isso como uma piada cruel da evolução. Ela criou uma consciência sofisticada o suficiente para reconhecer o sofrimento, para estar ciente da nossa própria mortalidade e para questionar o significado da existência. Mas também nos programou com um instinto avassalador de continuar vivendo e reproduzindo. Estamos presos em uma armadilha, conscientes o suficiente para perceber o quão terrível é a armadilha, mas biologicamente impulsionados a permanecer nela. É isso que Ligotti chama de malignamente inútil. A consciência humana é sofisticada o suficiente para reconhecer sua própria situação, mas não sofisticada o suficiente para fazer algo a respeito. Podemos ver que a existência é sofrimento, mas não podemos parar de existir sem invocar ainda mais sofrimento através do medo da morte. Considere a complexidade do cérebro humano. É a estrutura mais complexa que conhecemos no universo, capaz de pensamento abstrato, autorreflexão, criatividade e linguagem sofisticada. Mas o que ele passa a maior parte do tempo fazendo? Preocupando-se com a sobrevivência, buscando prazer e evitando a dor. Os mesmos impulsos básicos que motivam organismos bem mais simples. Toda essa complexidade, toda essa consciência,
e ainda somos escravos de imperativos evolutivos que não se importam com o nosso bem-estar. Recebemos a capacidade de questionar a existência, mas não a capacidade de escapar dela. Podemos ver a gaiola, mas não podemos sair dela. Ligotti se baseia no trabalho de biólogos evolucionistas e neurocientistas para mostrar como nossos cérebros são projetados para nos enganar. Os mesmos processos que criam nosso senso de identidade, nossa sensação de que a vida tem significado, nossa convicção de que a existência vale a pena, são todos produtos de sistemas biológicos que evoluíram para nos manter vivos e nos reproduzindo, e não para nos revelar a verdade. Seu cérebro produz hormônios e neurotransmissores que fazem você se sentir bem quando faz coisas que ajudam seus genes a sobreviver. Comer, fazer sexo, criar laços com outras pessoas, alcançar status. Ele faz você se sentir mal quando faz coisas que ameaçam a sobrevivência. Passar fome, ser rejeitado, perder status, enfrentar perigo. Nada disso tem a ver com verdade ou significado. É tudo apenas maquinaria biológica funcionando, produzindo experiências que motivam o comportamento. A sensação de que a vida tem significado é apenas mais uma adaptação evolutiva, e não um reflexo de qualquer significado real no universo. É por isso que Ligotti é tão cético em relação às tentativas de encontrar sentido na própria evolução. Algumas pessoas dizem que o processo evolutivo dá sentido à vida, ou que devemos encontrar propósito em contribuir para o futuro evolutivo da humanidade, mas isso é apenas mais uma forma de auto-engano. A evolução não se importa com você ou com o futuro da humanidade. Ela não está caminhando para lugar nenhum em particular, não há um objetivo ou propósito final. É apenas um processo que acontece, produzindo organismos que são bons em sobreviver e se reproduzir. Se esses organismos sofrem ou prosperam, se experimentam sua existência como significativa ou horrível, é completamente irrelevante para o processo. Além disso, a evolução não tem um fim predeterminado. Algumas pessoas imaginam a humanidade evoluindo para algo melhor, transcendendo nossas limitações atuais, mas não há razão para pensar que a evolução produziria algo melhor do que o que temos agora. Ela poderia muito bem produzir algo pior ou nada, caso os humanos sejam extintos. A verdade perturbadora é que somos produtos de um processo que não se importa com o nosso bem-estar. Existimos porque nossos ancestrais se reproduziram com sucesso, não porque a existência seja boa ou valiosa. Nossa consciência, com toda a sua capacidade de sofrimento, existe porque ajudou esses ancestrais a sobreviver, não porque torne a vida digna de ser vivida. Ligotti vê os seres humanos presos no que ele chama de paradoxo malignamente inútil. Somos sofisticados o suficiente para reconhecer o horror de nossa condição, mas ainda somos impulsionados por imperativos biológicos que não se importam com esse horror. Não podemos deixar de ser conscientes e não podemos deixar de ser impulsionados a sobreviver e nos reproduzir. Esta é a conquista mais cruel da evolução. Criar seres que podem sofrer por saber que sofrem, que podem ser atormentados pela consciência da própria mortalidade, que podem questionar o significado da existência, mas não encontram respostas satisfatórias. E toda essa sofisticação, toda essa consciência, existe apenas para servir ao imperativo irracional da replicação genética. Vamos falar sobre o que realmente está controlando você. A maioria das pessoas acredita que está no controle de suas próprias mentes, tomando decisões conscientes com base em pensamento racional e valores pessoais. Mas a neurociência e a psicologia contam uma história muito diferente. Uma história que Ligotti usa com efeito devastador em seu trabalho filosófico. Você não é o autor dos seus pensamentos, você não é o criador dos seus desejos, você nem mesmo é o tomador de decisões que pensa ser. Em vez disso, você é mais como uma marionete, e os fios estão sendo puxados por mecanismos biológicos e psicológicos que operam completamente fora da sua consciência. Isso não é misticismo ou especulação, é o que a ciência moderna nos mostra. Estudos de neuroimagem revelam que as decisões são tomadas por processos inconscientes antes mesmo de você se dar conta de tê-las tomado.
Sua experiência consciente de escolher algo é, na verdade, apenas o seu cérebro relatando uma decisão que já foi tomada. Pense na última decisão que você tomou. Talvez você tenha decidido ver isto agora. Você provavelmente sente que escolheu conscientemente fazê-lo, ponderando suas opções e decidindo que era uma boa maneira de usar seu tempo. Mas você realmente escolheu? Ou foram processos inconscientes em seu cérebro, baseados em fatores dos quais você nem sequer tem consciência? Crie um desejo de ver isso e, em seguida, sua mente consciente criará uma narrativa sobre ter feito uma escolha. Ligotti usa essas percepções para argumentar que o eu que pensamos ser, o eu racional e consciente que escolhe, é em grande parte uma ilusão. O que chamamos de eu é, na verdade, apenas uma história que o cérebro conta a si mesmo, uma estrutura imposta a um fluxo caótico de processos inconscientes. Isso deveria ser assustador. Significa que você não tem controle real sobre sua vida em nenhum sentido significativo. Os pensamentos que surgem em sua mente, os sentimentos que você experimenta, as decisões que você toma, tudo isso é produzido por processos que você não escolheu e não pode controlar diretamente. Você não escolheu nascer, não escolheu seus genes ou seu ambiente inicial, não escolheu os mecanismos biológicos e psicológicos que agora controlam seu comportamento. Onde exatamente está o você em tudo isso? Que parte da sua experiência é genuinamente sua, em vez de ser apenas o produto de forças além do seu controle? Ligotti chama isso de ser um fantoche da matéria. Somos organismos físicos sujeitos às leis da física. Cada pensamento, cada sentimento, cada experiência é produzido por processos eletroquímicos em seu cérebro. Você não controla esses processos, eles controlam você, ou melhor, eles são você, e a consciência que você pensa ter é apenas um dos produtos deles. Essa compreensão mina completamente as noções convencionais de livre-arbítrio, responsabilidade e autonomia pessoal. Se você não tem controle real sobre seus pensamentos e ações, o que significa dizer que você os escolhe? O que significa atribuir a si mesmo o mérito por suas conquistas ou assumir a culpa por seus fracassos? A maioria das pessoas se sente desconfortável com essas ideias e resiste fortemente a elas. Estamos profundamente apegados à ideia de que somos agentes autônomos com livre-arbítrio. Toda a nossa estrutura social é construída sobre essa premissa. Responsabilizamos as pessoas por suas ações porque acreditamos que elas as escolhem livremente. Mas Ligotti argumenta que essa crença no livre-arbítrio faz parte da conspiração. É mais uma mentira que contamos a nós mesmos para tornar a existência mais suportável. Se admitíssemos que somos marionetes, que não temos controle real, que somos apenas máquinas biológicas executando padrões predeterminados, isso minaria todas as nossas noções de significado e propósito. Considere seus objetivos e ambições. Você provavelmente acredita que os escolheu, que eles refletem seus valores e desejos, mas de onde vieram esses valores? De onde se originaram esses desejos? Se você os rastrear o suficiente, descobrirá que todos foram produzidos por fatores fora do seu controle. Seus genes, sua criação, sua cultura, experiências aleatórias que moldaram seu cérebro de maneiras específicas. Até mesmo suas tentativas de se transformar são controladas por mecanismos que você não escolheu. Se você decide se aprimorar para se tornar uma pessoa melhor, de onde veio essa decisão? Ela surgiu de processos cerebrais que você não iniciou. Você é como um robô programado para pensar que está fazendo suas próprias escolhas. É isso que Ligotti quer dizer quando fala sobre os seres humanos serem seres contraditórios. Nós nos percebemos como agentes conscientes que escolhem, mas na verdade somos determinados por processos físicos que não controlamos. Nos sentimos livres, mas não somos. Pensamos que somos autores de nossas próprias vidas, mas na realidade somos apenas personagens em uma história escrita pela evolução e pelas circunstâncias. O cérebro faz um trabalho incrível para manter a ilusão de um eu unificado e controlador. Ela elimina inconsistências, preenche lacunas de consciência e cria narrativas coerentes a partir de experiências desconexas. Faz você sentir que existe um você ali, no comando,
quando na verdade é apenas uma coleção de processos fazendo o que fazem. O neurocientista Michael Gazzaniga chama uma parte desse sistema de o intérprete, uma função do cérebro que gera constantemente explicações para o seu comportamento, criando a ilusão de que você escolheu conscientemente fazer o que fez. Mesmo quando os pesquisadores manipulam as pessoas para que façam coisas por meio de condicionamento inconsciente, o intérprete cria uma história plausível sobre o porquê de elas terem escolhido fazê-las. Você não é apenas controlado por processos inconscientes, você também é constantemente enganado pelo seu cérebro, que o faz pensar que está no controle. É uma conspiração dentro de outra conspiração, seu cérebro controlando seu comportamento e, em seguida, convencendo você de que escolheu esse comportamento livremente. Isso tem implicações profundas para a forma como pensamos sobre a consciência. Se a consciência não está realmente no controle, para que serve? Ligotti sugere que isso pode ser um acidente evolutivo, um subproduto da complexidade cerebral que não serve a nenhuma função real. Temos consciência de nossas experiências, mas essa consciência não faz nada, ou pior, talvez exista apenas para sofrer. Talvez ter consciência da nossa falta de controle seja em si uma forma de tormento. Somos sofisticados o suficiente para perceber que somos marionetes, mas ainda somos forçados a seguir os mesmos padrões, impulsionados por imperativos biológicos dos quais não podemos escapar. Pense nas suas lutas diárias. Você tenta resistir aos impulsos de controlar suas emoções para fazer escolhas melhores, mas está lutando contra o seu próprio cérebro, contra sistemas muito mais poderosos do que a sua vontade consciente, e até mesmo o desejo de se aprimorar para obter mais controle é apenas mais um produto desses sistemas inconscientes. É isso que torna a analogia da marionete tão perturbadora. Uma marionete normal é controlada por um marionetista, um agente externo com intenções e objetivos, mas você é uma marionete sem marionetista. Os fios estão sendo puxados por processos cegos, sem propósito ou significado. Você está dançando, mas ninguém está conduzindo. Você está falando, mas ninguém escreveu o roteiro. Você é apenas matéria em movimento, complexo o suficiente para perceber que está sendo movido, mas não complexo o suficiente para pará-lo. Ligotti usa essa compreensão para atacar outra crença reconfortante, a de que nosso sofrimento tem significado porque é resultado de nossas escolhas. As pessoas costumam dizer que a vida tem sentido porque somos agentes livres que criaram seu próprio significado por meio de nossas escolhas. Mas se não estamos realmente escolhendo, se somos apenas marionetes da matéria, então nosso sofrimento também é sem sentido. Somos apenas máquinas biológicas que sentem dor, sem motivo. Agora chegamos a uma das ideias mais perturbadoras de Ligotti, que toda a cultura humana é essencialmente uma enorme conspiração para esconder a verdade sobre a existência. Cada religião, cada filosofia, cada sistema de significado que criamos é, na verdade, apenas um mecanismo para nos impedir de ver a realidade como ela é. Pense nas histórias que os humanos contam a si mesmos. Quase todas as culturas têm algum tipo de mito da criação que explica por que estamos aqui e qual é o nosso propósito. Elas nos dizem que somos especiais, que a existência tem significado, que existe algum tipo de ordem ou justiça no universo. Mas, de acordo com Ligotti, essas são todas mentiras reconfortantes. Comecemos com a religião. As principais religiões prometem algum tipo de redenção ou transcendência. O cristianismo afirma que o sofrimento é temporário e será recompensado no paraíso. O budismo oferece uma fuga do sofrimento através da iluminação. O hinduísmo apresenta um ciclo infinito onde se pode eventualmente alcançar a libertação. O islamismo promete o paraíso aos fiéis. O que todas essas histórias têm em comum? Elas tornam o sofrimento tolerável, prometendo que ele tem um propósito ou um fim. Impedem as pessoas de confrontar a possibilidade de que o sofrimento seja apenas sofrimento, que ele não tenha significado, não sirva a nenhum propósito e não leve a lugar nenhum. Ligotti vê a religião como a forma mais óbvia da conspiração.
Ela cria histórias elaboradas sobre propósitos cósmicos e planos divinos para distrair as pessoas do horror fundamental da consciência. Ela diz que a vida é um teste, uma jornada, uma preparação para algo melhor, qualquer coisa, menos o que ela realmente é. Um fardo sem sentido que nunca pedimos. Mas não é só a religião. Filosofias seculares fazem o mesmo. O existencialismo diz que você cria seu próprio significado. O humanismo diz que o florescimento humano é valioso em si mesmo. O estoicismo ensina a aceitar o destino com dignidade. Toda filosofia que afirma que a vida pode ter significado está participando da conspiração, mesmo que de maneira involuntária. Considere o existencialismo, que parece se alinhar com o pessimismo de Ligotti. Os existencialistas reconhecem que a vida não tem um significado inerente, mas então fazem uma observação crucial. Afirmam que você pode criar seu próprio significado por meio de suas escolhas e compromissos. Isso soa libertador, mas Ligotti vê como apenas mais uma forma de negação. Por quê? Porque criar o próprio significado ainda é uma maneira de tornar a existência tolerável, ainda é uma estratégia para continuar existindo em vez de confrontar a questão fundamental de se a própria existência é desejável. É dizer que sim, a vida não tem sentido, mas podemos mascarar essa falta de sentido com propósitos criados por nós mesmos. O mesmo vale para todos os substitutos seculares da religião: sucesso na carreira, relacionamentos pessoais, realizações artísticas, progresso científico, justiça social. Estes podem ser menos obviamente ficcionais do que as promessas religiosas do paraíso, mas cumprem a mesma função psicológica, dando às pessoas razões para continuar existindo, impedindo-as de questionar se devem continuar existindo. Pense em como a sociedade reage quando alguém questiona se a vida vale a pena ser vivida. Não nos envolvemos com a questão seriamente. Em vez disso, presumimos imediatamente que há algo errado com a pessoa que pergunta. Diagnosticamos com depressão, encaminhamos para terapia, medicamos. A própria pergunta é tratada como um sintoma de doença, em vez de uma investigação filosófica potencialmente válida. Esta é a conspiração em ação. A sociedade não pode permitir que as pessoas questionem seriamente o valor da existência, porque se muitas pessoas chegassem a conclusões pessimistas, toda a ordem social poderia entrar em colapso. Precisamos que as pessoas continuem trabalhando, consumindo e se reproduzindo. Precisamos que elas acreditem que a vida vale a pena. Então criamos sistemas elaborados de significado e propósito. Dizemos às crianças que elas podem ser o que quiserem, que seus sonhos importam, que a vida é preciosa. Celebramos o nascimento e lamentamos a morte. Criamos arte e literatura que, em sua maioria, afirmam a existência. Construímos monumentos e instituições projetados para durar além de nossas vidas, como se a continuidade da civilização humana fosse obviamente boa. Mas, analisando objetivamente, por que é bom que a civilização humana continue? Porque isso dá sentido à vida individual, mas essas vidas individuais só precisam de sentido porque existem, e questionamos se a sua existência é boa em primeiro lugar. É um raciocínio circular do começo ao fim. Ligotti é particularmente severo com o que ele chama de arte e filosofia que afirmam a vida. Ele vê obras que celebram a existência, que encontram beleza ou sentido na vida, como propaganda de uma conspiração. A manipulação emocional destinada a fazer as pessoas quererem continuar vivendo, mesmo sem um bom motivo para isso. Isso inclui a maior parte da arte e da literatura que nos ensinam a reverenciar, os grandes romances que exploram a condição humana, os poemas que celebram a natureza ou o amor, as pinturas que capturam a beleza, tudo isso, da perspectiva de Ligotti, faz parte da engrenagem que nos mantém presos à existência. Até mesmo a arte trágica geralmente afirma a existência de alguma forma. As tragédias gregas mostram como os humanos enfrentam o destino com dignidade. As tragédias shakespearianas exploram as profundezas da emoção humana. Os romances trágicos modernos frequentemente encontram sentido no próprio sofrimento. Eles podem retratar coisas horríveis, mas ainda assim sugerem que há algo nobre ou importante na experiência humana do sofrimento.
Ligotti prefere o que ele chama de horror sobrenatural porque é um dos poucos gêneros que não finge que a existência é boa. A ficção de terror reconhece que a própria consciência é aterrorizante, que estar consciente em um universo indiferente é fundamentalmente perturbador. Ela não tenta redimir esse horror ou encontrar sentido nele, mas mesmo a ficção de terror geralmente é contida. O monstro é derrotado, o protagonista escapa ou fechamos o livro e voltamos à vida normal. O verdadeiro horror para Ligotti seria reconhecer que não há escapatória do horror da própria consciência. Somos os monstros presos em nossa própria consciência. Agora, considere como funcionam os sistemas educacionais. Ensinamos às crianças ciência, literatura, história e filosofia, mas somos muito seletivos quanto ao que ensinamos. Apresentamos conhecimento que é útil, construtivo, que ajuda as pessoas a funcionar na sociedade. Não ensinamos pessimismo filosófico, não expomos às crianças a ideias que possam fazê-las questionar se a vida vale mesmo a pena. Quando ideias pessimistas são ensinadas, geralmente são apresentadas como curiosidades históricas ou como posições a serem refutadas. A maioria das pessoas vivem sem questionar seriamente se a consciência é algo bom. Elas aceitam a programação social que lhes diz que a vida é valiosa e a existência vale a pena. Elas foram enganadas com sucesso pela conspiração. É aqui que a filosofia de Ligotti se torna verdadeiramente assustadora. Mesmo que você entenda tudo o que discutimos até agora, mesmo que você veja através de todas as ilusões e reconheça a conspiração pelo que ela é, você ainda está preso. Na verdade, estar ciente da armadilha pode piorar as coisas. Isso é o que os filósofos chamam de fardo da consciência, levado ao seu extremo lógico. A maioria das tradições filosóficas que reconhecem as dificuldades da vida oferece algum tipo de solução ou escape. O budismo oferece a iluminação, o estoicismo oferece a aceitação, o existencialismo oferece o significado criado por si mesmo. Mas Ligotti não oferece nada. Não há escapatória, nenhuma solução, nenhuma redenção. Vamos entender por quê. Se você ouvir isso e achar essas ideias persuasivas, talvez agora veja a consciência como o problema fundamental. Você entende que a existência é sofrimento, que o significado é ilusório, que você é um fantoche de processos biológicos que não controla. Então o que você faz com esse conhecimento? Você não pode simplesmente esquecê-lo. Depois de ter visto através das ilusões que tornam a vida tolerável, você não pode simplesmente escolher acreditar nelas novamente. Você é como alguém que aprendeu como um truque de mágica funciona. Schopenhauer é reconhecido, mas descartado como excessivamente negativo. O niilismo é explicado, mas tratado como algo a ser superado. A ideia de que esses pensadores possam ter razão, de que a vida talvez não valha a pena ser vivida, raramente é levada a sério. Isso não é necessariamente uma conspiração consciente. A maioria dos professores acredita sinceramente que está ajudando os alunos ensinando-lhes como ter sucesso na vida. Mas esse é exatamente o ponto. Todo o sistema está estruturado para perpetuar a existência, para fornecer às pessoas ferramentas para viver sem jamais questionar seriamente se viver é algo bom. O mesmo acontece com a psicologia e a psiquiatria. Essas áreas são dedicadas à saúde mental, que é definida como a capacidade de funcionar bem na sociedade, de manter relacionamentos, de ser produtivo e de experimentar emoções apropriadas. Alguém que questiona o valor da existência é considerado doente e necessitado de tratamento, mas e se questionar o valor da existência for, na verdade, um sinal de pensamento lúcido? E se as pessoas saudáveis forem apenas melhores em se auto-enganar? E se o que chamamos de saúde mental for, na verdade, apenas a participação bem-sucedida na conspiração? Ligotti sugere que o verdadeiramente aterrorizante não é que algumas pessoas sejam deprimidas ou pessimistas, mas sim que a maioria das pessoas não seja. A magia se foi e você não consegue recuperá-la. As histórias reconfortantes que funcionam para a maioria das pessoas não funcionarão mais para você. Mas você também não pode simplesmente deixar de existir sem morrer, e a morte traz seus próprios problemas. Os seres humanos têm um impulso biológico avassalador para evitar a morte.
Mesmo que você entenda intelectualmente que a não existência seria preferível à existência, seu corpo lutará desesperadamente contra a morte. O medo da morte está enraizado em nós no nível mais fundamental. Isso cria o que Ligotti considera a tortura suprema: estar consciente o suficiente para reconhecer que a consciência é horrível, mas não ser capaz de escapar dela. Você está preso em uma existência que agora entende ser sem sentido e opressora, forçado a continuar por imperativos biológicos que você não pode superar, e além disso, a sociedade não apoiará seu pessimismo. Se você expressar essas ideias abertamente, as pessoas ficarão preocupadas com você, sugerirão terapia, tentarão animá-lo, descartarão suas conclusões como depressão ou pensamento negativo. Você ficará isolado em sua consciência. A maioria das pessoas participa com sucesso da conspiração, enganando-se com sucesso, acreditando que a vida vale a pena. Elas não quererão ouvir suas conclusões pessimistas, porque essas conclusões ameaçam seus próprios sistemas de significado cuidadosamente construído. Então você está preso de várias maneiras. Você não pode escapar da consciência sem morrer. Não pode tornar a consciência confortável porque já desvendou as ilusões que normalmente a tornam tolerável, e não pode compartilhar sua percepção com os outros porque a sociedade trata as conclusões pessimistas como sintomas de doença, em vez de posições filosóficas potencialmente válidas. Ligotti compara isso a ser a única pessoa acordada em um mundo de sonâmbulos. Todos os outros se movem pela vida em uma espécie de estado de sonho, protegidos por suas ilusões. Mas você está acordado, e estar acordado significa ver o pesadelo com clareza, e não há como voltar a dormir. Pense no que isso significa para a vida cotidiana. Você ainda precisa comer, dormir, trabalhar, interagir com os outros. Você ainda tem necessidades biológicas e obrigações sociais, mas agora faz tudo isso plenamente consciente de que é sem sentido, que está apenas cumprindo as formalidades porque a programação biológica o força a isso. É isso que Ligotti chama de viver de má fé. Você conhece a verdade, mas não consegue agir completamente de acordo com ela. Você continua a existir, mesmo reconhecendo a existência como um fardo. Você participa de rituais sociais, mesmo vendo-os como parte da conspiração. Você vive uma contradição. Algumas pessoas, ao atingirem esse nível de consciência, recorrem a vários mecanismos de defesa. Podem abraçar uma espécie de pessimismo filosófico como identidade, encontrando comunidade com outros pessimistas. Podem encontrar conforto no rigor intelectual de sua posição. Podem se sentir superiores àqueles que permanecem enganados. Mas Ligotti vê essas respostas como apenas formas mais sutis da conspiração. Encontrar sentido no próprio pessimismo ainda é encontrar sentido. Encontrar satisfação intelectual em desmascarar ilusões ainda é buscar satisfação. Mesmo reunir-se com outros pessimistas para discutir o quão horrível é a existência cria um tipo de comunidade e propósito. Não há escapatória da armadilha, porque a própria consciência é a armadilha. Enquanto você estiver consciente, estará sofrendo o fardo da consciência. O conteúdo dos seus pensamentos não importa, seja você otimista ou pessimista, religioso ou ateu, buscando sentido ou reconhecendo a falta de sentido, você ainda está preso ao horror fundamental de ser um ser consciente. É por isso que Ligotti é tão intransigente. Ele se recusa a oferecer qualquer consolo, qualquer lado positivo, qualquer maneira de melhorar a situação. Fazer isso seria participar da própria conspiração. Seu papel, como ele o vê, é simplesmente declarar a verdade da forma mais clara possível. A consciência é horrível, a existência é um fardo e não há escapatória. Considere as várias tradições filosóficas que afirmam oferecer libertação do sofrimento. O budismo promete que através da meditação e da introspecção, você pode alcançar um estado além do sofrimento. Mas Ligotti argumentaria que isso é apenas mais uma ilusão. Enquanto você existir como um ser consciente, estará sujeito à natureza fundamental da consciência, que é o sofrimento. Mesmo os estados supostamente iluminados ainda são estados de consciência. Podem ser diferentes da consciência ordinária, talvez mais pacíficos ou receptivos, mas ainda são consciência.
Você ainda é um ser autoconsciente em um universo sem sentido. Ainda sujeito a processos biológicos que você não controla, ainda preso à existência. A mesma crítica se aplica a posições filosóficas como o estoicismo, que ensina a aceitação do destino e a busca pela tranquilidade interior. Sim, você pode se treinar para se perturbar menos com eventos externos, para se apegar menos aos resultados, mas você ainda está consciente, ainda está ciente, ainda existe. O problema fundamental não foi resolvido, você apenas o tornou mais suportável, e é exatamente isso que Ligotti critica: tornar a existência mais suportável. Porque tornar a existência suportável é como a conspiração funciona, é como a consciência se perpetua, apesar de ser horrível. Se a existência se tornasse verdadeiramente insuportável para a maioria das pessoas, os humanos parariam de se reproduzir e a consciência desapareceria. Mas a evolução nos deu mecanismos poderosos para tornar a existência suportável o suficiente para continuar. Produzimos endorfinas quando nos exercitamos, sentimos amor e conexão com os outros, experimentamos satisfação com as conquistas, encontramos beleza na natureza e na arte. Tudo isso torna a vida tolerável o suficiente para seguirmos em frente. Da perspectiva de Ligotti, esses mecanismos não são dádivas, mas armadilhas. São eles que nos mantêm aprisionados na consciência. Cada momento de prazer, satisfação ou paz é apenas a conspiração fazendo seu trabalho, nos dando conforto suficiente para nos impedir de questionar seriamente se devemos continuar existindo. Isso cria uma situação bizarra em que quanto melhor for sua vida em termos convencionais, mais profundamente você estará preso. Se você é feliz, se encontra sentido na vida, se tem bons relacionamentos e um trabalho gratificante, é menos provável que questione se a própria existência é boa. A conspiração funciona melhor com aqueles que ela trata melhor. Enquanto isso, aqueles que sofrem mais, que têm vidas mais difíceis, que experimentam mais dor, podem estar mais perto de enxergar a verdade. Mas a sociedade intervém. Tratamos o sofrimento deles como um problema a ser resolvido, e não como uma visão potencialmente lúcida a ser valorizada. Tentamos melhorar suas vidas, ajudá-los a encontrar sentido e propósito, para trazê-los de volta à conspiração. A armadilha da consciência então se completa. Se você enxerga através das ilusões, fica preso nessa consciência sem escapatória. Se não enxerga, fica preso de outra forma, enganado com sucesso, mas ainda sofrendo o fardo fundamental da consciência. A filosofia de Ligotti não oferece saída para esta situação. Não há prática a seguir, nem discernimento a alcançar, tampouco modo de pensar que possa libertá-lo. Você está simplesmente aprisionado, e tomar consciência da armadilha não o liberta, apenas o faz perceber o quão completamente aprisionado você está. Para compreender a filosofia de Ligotti, precisamos retroceder ao século XIX e encontrar Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão que lançou as bases do pessimismo filosófico na tradição ocidental. Schopenhauer foi o primeiro grande filósofo ocidental a declarar abertamente que a vida é sofrimento e que a não existência seria preferível à existência. A maioria dos filósofos anteriores a Schopenhauer era otimista, de uma forma ou de outra. Acreditavam que a razão poderia melhorar a condição humana, ou que o universo possuía algum tipo de ordem ou propósito, ou ainda que a vida humana detinha dignidade e valor intrínsecos. Mesmo os filósofos que reconheciam o sofrimento geralmente encontravam maneiras de redimi-lo, ou de lhe atribuir um sentido. Schopenhauer, no entanto, encarou a existência diretamente e concluiu que ela era fundamentalmente terrível. Ele via o mundo como impulsionado por aquilo que denominou a vontade, uma força cega e desprovida de propósito, que se manifesta em todos os seres vivos como o impulso de existir e se reproduzir. Essa vontade não possui meta, inteligência ou qualquer preocupação com o bem-estar das criaturas que ela anima. Pense da seguinte forma: Schopenhauer via toda a vida como impulsionada pelo desejo e pela carência irracionais. Uma planta deseja luz solar e água, um animal deseja alimento e parceiros, um ser humano deseja incontáveis coisas, prazer, sucesso, amor, reconhecimento, segurança.
mas esses desejos jamais são de fato plenamente satisfeitos. Obter o que se deseja apenas leva a desejar outra coisa. É isso que Schopenhauer chamou de o pêndulo do sofrimento. A vida oscila entre a dor e o tédio. Quando não se tem o que se deseja, sofre-se com a dor do desejo insatisfeito. Quando se obtém o que se deseja, a satisfação é breve. Em seguida, sobrevém o tédio ou o desejo por algo novo. Não existe um estado de contentamento duradouro, pois a vontade que o impulsiona é insaciável. Schopenhauer foi influenciado pelo budismo e pelo hinduísmo, com os quais entrou em contato por meio de traduções disponíveis em sua época. Ele percebeu paralelos entre sua ideia da vontade e o conceito budista do apego, ou anseio, como a fonte do sofrimento. Contudo, enquanto o budismo oferece um caminho para a libertação, Schopenhauer mostrava-se mais pessimista quanto à possibilidade de uma verdadeira escapatória. Para Schopenhauer, a tragédia da existência reside no fato de sermos manifestações dessa vontade cega, impelidos a perseguir objetivos que não escolhemos, sofrendo quando não os alcançamos e não encontrando paz duradoura quando o fazemos. E ao contrário dos animais, que simplesmente vivem regidos por esses padrões, sem refletir sobre eles, os seres humanos são amaldiçoados com uma consciência que nos permite reconhecer nossa própria condição aflitiva. É neste ponto que a filosofia de Schopenhauer adquire um tom particularmente sombrio. Ele argumentava que o aumento da consciência implica um aumento do sofrimento. Quanto mais sofisticada for a sua consciência, maior será a sua capacidade de reconhecer a futilidade da existência, mas também maior será a sua capacidade de sofrer de maneiras complexas, inacessíveis às criaturas mais simples. O sofrimento de um inseto limita-se à dor física imediata e ao desconforto. Ele não se preocupa com o futuro nem se arrepende do passado, e tampouco questiona o sentido de sua existência. Já os seres humanos podem sofrer de todas essas formas, e de muitas outras. Podemos sofrer pela dor antecipada, pela dor evocada pela memória, pela angústia existencial e pela consciência de nossa própria mortalidade. Schopenhauer concluiu que teria sido melhor se nada jamais tivesse existido. O mundo, tal como ele o via, é o pior de todos os mundos possíveis, não por conter a quantidade máxima de mal, mas sim por ser apenas tolerável o suficiente para continuar existindo. Se fosse sequer um pouco pior, a consciência sucumbiria e a extinção se seguiria, mas ele é tolerável o bastante para perpetuar-se. Ele empregou uma metáfora contundente. A vida é como um negócio que não cobre seus próprios custos. O sofrimento que você vivencia sempre supera o prazer ou a satisfação. Você opera invariavelmente no prejuízo, mas continua em frente ainda assim, pois a vontade o impulsiona a prosseguir independentemente de a empreitada valer ou não a pena. Isso levou Schopenhauer a uma de suas conclusões mais controversas, a de que o melhor a fazer é negar a vontade, deixar de querer e afastar-se do mundo o máximo possível. Ele via o asceticismo e a renúncia como as únicas respostas racionais à existência, não o suicídio, que ele rejeitava por ainda ser um ato de vontade, mas sim uma espécie de morrer voluntário em vida. Ligotti baseia-se fortemente nas ideias de Schopenhauer, mas as conduz em uma direção mais sombria. Enquanto Schopenhauer acreditava que a negação da vontade poderia trazer paz, Ligotti mostra-se cético quanto à possibilidade de qualquer paz desse tipo. Enquanto você estiver consciente, estará aprisionado na mecânica da consciência, a qual inclui o sofrimento. Schopenhauer também acreditava que a arte e a filosofia poderiam proporcionar um alívio temporário do sofrimento, permitindo-nos nos distanciar da vontade e contemplar a existência de modo mais objetivo. Na experiência estética, ele supunha que poderíamos transcender brevemente nossos anseios individuais e enxergar as coisas sem a distorção do desejo. Mas, novamente, Ligotti é mais pessimista. Um alívio temporário é ainda assim temporário. Você ainda precisa retornar à consciência ordinária, ainda precisa encarar a existência, ainda precisa continuar sendo uma criatura que deseja e sofre, e mesmo a apreciação da arte ou da filosofia constitui em si uma forma de desejo. Desejo de compreensão, desejo de beleza, desejo de transcendência.
O que Ligotti extrai de Schopenhauer é a percepção fundamental de que a consciência é estruturada para sofrer. Não sofremos devido a circunstâncias específicas que poderiam ser alteradas, nem devido a uma ignorância que poderia ser corrigida, tampouco devido a sistemas sociais que poderiam ser reformados. Sofremos porque a própria consciência, por sua natureza intrínseca, é um estado de carência, de anseio, de desejo insatisfeito, em última análise, insatisfatível. Schopenhauer foi em sua própria época desconsiderado por ser visto como excessivamente pessimista, negativo e sombrio. A maioria dos filósofos e pensadores rejeitou suas conclusões, preferindo filósofos mais otimistas que afirmavam o valor da existência. Mas Schopenhauer acreditava que essa rejeição era por si só a prova de que ele estava certo. As pessoas não conseguiam encarar a verdade sobre a existência, por isso, apegavam-se a ilusões reconfortantes. Ele escreveu que se reuníssemos todo o sofrimento do mundo de uma só vez, e o confrontássemos verdadeiramente, toda a dor, todo o medo, toda a decepção, todo o luto, ficaríamos horrorizados. No entanto, esse sofrimento está disperso no espaço e no tempo, distribuído entre bilhões de indivíduos. Assim, não precisamos encarar todo o seu peso, pois vemos apenas o nosso próprio sofrimento e o daqueles que nos cercam imediatamente. Isso permitiu a Schopenhauer explicar por que a maioria das pessoas não chega a conclusões pessimistas sobre a existência. Não é que a vida seja realmente boa, mas sim que estamos protegidos de ver o quão ruim ela realmente é. Estamos isolados por uma perspectiva limitada, pela tendência natural de focar em nossas próprias vidas e por sistemas sociais que normalizam o sofrimento, tratando-o como algo aceitável. Schopenhauer também observou que os jovens tendem a ser mais otimistas do que as pessoas mais velhas. A juventude é repleta de esperança, de expectativa e da crença de que a vida cumprirá suas promessas. Mas à medida que as pessoas envelhecem e acumulam experiência, frequentemente tornam-se mais pessimistas. Elas tentaram e falharam, desejaram e se decepcionaram, esperaram e se desiludiram. Essa não era apenas a sua posição filosófica, isso se refletia em sua personalidade. Schopenhauer era notoriamente sombrio, cínico e misantropo. Vivia sozinho, confiava em poucas pessoas e via o mundo como algo fundamentalmente hostil. Os críticos usaram esse aspecto para desqualificar sua filosofia, taxando-a apenas como a racionalização de um homem amargurado. Mas Ligotti argumentaria que isso talvez mude a ordem das coisas. Talvez a personalidade de Schopenhauer refletisse seu reconhecimento lúcido do que a existência realmente é. Talvez o pessimismo não seja uma falha de caráter, mas uma resposta adequada à realidade. Talvez sejam os otimistas alegres aqueles que precisam se justificar. Um dos argumentos mais poderosos de Schopenhauer diz respeito à reprodução. Ele perguntava: como as pessoas podem justificar trazer novos seres à existência? Dado o que a existência implica, você está impondo sua consciência, com todo o seu sofrimento, a um ser que nunca a pediu, e que não tinha necessidade dela. O que lhe dá o direito de fazer isso? A maioria das pessoas nunca considera seriamente essa questão. Elas têm filhos simplesmente porque os desejam, porque é o que se espera, porque parece natural. Mas Schopenhauer insistia que deveríamos pensar nisso a partir da perspectiva da criança que será trazida à existência. O que estamos lhes oferecendo? Uma vida de carência e sofrimento, de satisfações breves seguidas por novos desejos, terminando inevitavelmente na decadência e na morte. Essa linha de raciocínio, desenvolvida posteriormente por filósofos contemporâneos, constitui o que se denomina antinatalismo, a posição de que é errado trazer novos seres conscientes à existência. Exploraremos isso com mais profundidade em sessões posteriores, mas por enquanto, é importante perceber como Schopenhauer plantou essas sementes. A influência de Schopenhauer estendeu-se para além da filosofia, alcançando a arte e a literatura. Compositores como Wagner, escritores como Tolstói e pensadores como Nietzsche envolveram-se profundamente com suas ideias. Mesmo aqueles que rejeitavam seu pessimismo tiveram que levá-lo a sério. Ele não podia ser facilmente descartado.
Ligotti vê a si mesmo como alguém que dá continuidade ao projeto de Schopenhauer, mas atualizando-o com as descobertas da ciência moderna, particularmente da neurociência e da biologia evolutiva. Onde Schopenhauer falava da vontade em termos um tanto metafísicos, Ligotti pode apontar para mecanismos biológicos concretos que nos impulsionam. Onde Schopenhauer se apoiava em argumentos filosóficos, Ligotti pode citar evidências empíricas. Contudo, a percepção central permanece sendo a de Schopenhauer, a de que a consciência é fundamentalmente um estado de sofrimento, a de que a existência é um fardo e não um presente, e a de que a única resposta honesta é reconhecer essa realidade, em vez de ocultá-la por trás de ilusões reconfortantes. Schopenhauer não estava sozinho em sua visão sombria, e tampouco está Ligotti. Existe toda uma tradição de pessimismo filosófico que permeia o pensamento ocidental, embora raramente ocupe o centro do palco em cursos de filosofia ou no discurso público. Vamos explorar algumas das figuras-chave dessa tradição e ver como elas desenvolveram a perspectiva pessimista. Um dos pessimistas mais importantes do século XX é Émile Cioran, um filósofo romeno que escreveu principalmente em francês. Cioran absorveu a tradição pessimista e lhe conferiu um tom mais existencial e pessoal. Enquanto Schopenhauer era sistemático e argumentava a partir de princípios filosóficos, Cioran escrevia em fragmentos e aforismos, capturando a experiência vivida do pessimismo. A obra mais famosa de Cioran é o livro Do Inconveniente de Ter Nascido, e o próprio título encapsula sua ideia central: nascer, vir à existência, é o problema fundamental. Todo o resto que sofremos é apenas uma consequência dessa catástrofe original. Se você nunca tivesse nascido, nenhuma das dores e decepções da vida poderia tocá-lo. O que torna Cioran particularmente impactante é o seu estilo. Ele escreve com uma espécie de poesia sombria, capturando o horror da consciência em frases belas e memoráveis. Ele não o convence a adotar o pessimismo por meio de argumentos, mas lhe mostra qual é a sensação de confrontar verdadeiramente a existência, sem ilusões. Cioran era obcecado pela insônia, da qual sofria de forma severa. Ele via a falta de sono como uma metáfora para a própria consciência. Quando você não consegue dormir, fica aprisionado na lucidez, forçado a estar consciente no momento em que seu corpo anseia desesperadamente pela inconsciência. Isso reflete a condição humana em um sentido mais amplo. Estamos aprisionados na consciência, quando a não existência seria preferível. Ele escreveu sobre como a consciência parece um exílio de uma paz, a qual jamais poderemos retornar. Antes de nascer, não existíamos e essa não existência era perfeita em sua completude. O nascimento nos expulsou dessa paz, lançando-nos no tormento da consciência. A morte nos devolverá a não existência, mas apenas depois de termos sofrido a experiência da consciência. Outra figura-chave é Peter Wessel Zaff, um filósofo norueguês que escreveu um ensaio intitulado O Último Messias, obra frequentemente referenciada por Ligotti. A ideia central de Zaff é que a consciência humana constitui um erro evolutivo, um desenvolvimento excessivo que nos torna inaptos para a existência. Zaff argumentou que possuímos consciência em excesso para o nosso próprio bem. Somos conscientes o suficiente para reconhecer a falta de sentido e o horror da existência, mas ainda estamos sujeitos a impulsos biológicos que nos compelem a continuar. Isso gera uma tensão insuportável, a qual os seres humanos só conseguem gerir por meio de mecanismos psicológicos que ele denominou ancoragem, isolamento, distração e sublimação. A ancoragem consiste em fixar a atenção em algum valor ou significado, carreira, família, nação, religião, e tratá-lo como absoluto, ainda que seja arbitrário. Isso oferece algo a que se apegar, prevenindo uma queda livre existencial. O isolamento significa reprimir ou ignorar pensamentos que ameaçam a estabilidade psicológica. Simplesmente não se pensa na morte, na falta de sentido ou no horror da existência. Mantém-se esses pensamentos isolados da consciência cotidiana. A distração envolve preencher o tempo com atividades que impedem a reflexão, manter-se ocupado, entretido, jamais concedendo a si mesmo tempo para refletir verdadeiramente sobre a própria condição.
É preciso manter-se em movimento para que o abismo não o alcance. A sublimação consiste em canalizar a ansiedade existencial para a arte, a religião ou a filosofia. Este é o mecanismo mais sofisticado. Contudo, Zafio via em última análise como fútil. Nem mesmo a grande arte ou a filosofia profunda são capazes de alterar o problema fundamental. Elas apenas o transformam em algo esteticamente mais agradável. Ligotti adota a estrutura conceitual de Zafio quase em sua totalidade. Ele observa esses mecanismos em ação por toda a sociedade humana. Toda instituição, toda prática cultural, todo ritual social constitui, na verdade, apenas uma forma elaborada de distração ou ancoragem, impedindo as pessoas de confrontar o horror da consciência. Passando para figuras mais recentes, temos o filósofo David Benatar, que desenvolveu aquela que é provavelmente a mais rigorosa defesa filosófica do pessimismo na filosofia contemporânea. O livro de Benatar, Melhor Nunca Ter Existido, argumenta sistematicamente que vir à existência é sempre um dano. Os argumentos de Benatar são técnicos e rigorosos. Ele não recorre a uma retórica dramática ou a uma linguagem poética. Em vez disso, constrói argumentos lógicos demonstrando que a vida necessariamente contém mais mal do que bem, que a morte é sempre um dano e que iniciar uma vida impõe sempre fardos que os não existentes não suportam. O que torna Benatar particularmente importante é que ele força o otimista a defender sua posição de forma rigorosa. É fácil descartar o pessimismo como mero pensamento negativo ou depressão, mas os argumentos de Benatar exigem um engajamento sério. Não é possível simplesmente rejeitá-los com clichês sobre a vida ser bela ou significativa. Benatar também desenvolveu o que se denomina antinatalismo, a visão de que é moralmente errado ter filhos. Seus argumentos, nesse ponto, são diretos. Você está trazendo à existência um ser que inevitavelmente sofrerá, que morrerá e que nunca precisou ou quis existir. Você está impondo a consciência a alguém, sem o consentimento dessa pessoa, por razões puramente suas. Como isso pode ser justificado? Outra voz nessa tradição é a do filósofo e montanhista norueguês Arne Naes. Ele era um filósofo ambiental e, na verdade, bastante otimista. Outra voz importante é a de Philipp Meinlander, um filósofo alemão do século XIX que levou as ideias de Schopenhauer ainda mais longe. Meinlander argumentava que Deus cometeu suicídio ao criar o universo, fragmentando-se nos muitos seres que existem. Toda a existência é o cadáver em decomposição de Deus, e tudo o que acontece faz parte do processo de morte divina. Todos os seres são impelidos em direção à morte, em direção à não existência que Deus escolheu, rumo à paz suprema da aniquilação. Trata-se obviamente de uma história metafísica estranha, e Ligotti não a adota literalmente. Contudo, ele se sente atraído pela imagem da existência como uma espécie de processo cósmico de morte, da consciência como algo que não deveria existir e que trabalha lentamente em direção à sua própria extinção. Esses filósofos pessimistas compartilham várias percepções em comum. Primeira, que a consciência é fundamentalmente sofrimento. Segunda, que a maioria dos sistemas de significado são ilusões concebidas para tornar esse sofrimento tolerável. Terceira, que nascer é um dano e não um benefício. E quarta, que não existe solução nem redenção. O pessimismo não conduz a lugar algum de natureza positiva. O que chama a atenção é a consistência com que esses pensadores têm sido marginalizados. Eles são reconhecidos na história da filosofia, mas raramente levados a sério. Seus livros são publicados, mas não amplamente ensinados. Suas ideias são mencionadas, mas rapidamente descartadas como excessivamente negativas, extremas ou deprimentes. Ligotti vê essa marginalização como prova de que a conspiração está em pleno funcionamento. A sociedade não pode permitir que ideias pessimistas ganhem demasiada força, pois elas ameaçam todo o projeto da existência continuada. Assim, os pensadores pessimistas são tolerados como meras curiosidades, mas jamais lhes é atribuído um lugar central no discurso intelectual. Considere como a filosofia é tipicamente ensinada. Os estudantes aprendem sobre as formas de Platão, a ética de Aristóteles,
o imperativo categórico de Kant e o utilitarismo de Mill. Todas essas são de diferentes maneiras, filosofias otimistas que pressupõem que a vida humana possui valor e buscam descobrir como viver bem. Schopenhauer talvez receba uma ou duas palestras, geralmente apresentado como uma visão interessante, mas em última análise, equivocada. Cioran é pouco mencionado. Zaf é quase desconhecido. Benatar é recente demais e perturbador demais para ter entrado na maioria dos currículos. A tradição pessimista existe, mas permanece oculta como uma corrente subterrânea sob a filosofia dominante. No entanto, esses pensadores continuam a surgir em cada geração, apesar da pressão esmagadora para sermos otimistas, apesar de todos os mecanismos sociais e psicológicos que impulsionam as pessoas em direção à afirmação da vida. Alguns indivíduos continuam chegando às mesmas conclusões pessimistas. Eles olham para a consciência, para a existência, para a condição humana e veem horror onde outros veem significado. Ligotti é um desses indivíduos. Ele chegou ao pessimismo por meio de sua própria experiência e reflexão, mas descobriu que outros já haviam estado lá. A tradição pessimista lhe deu um vocabulário e uma estrutura para articular percepções que ele já possuía. O que une todos esses pensadores é a recusa em desviar o olhar do horror da consciência. Eles não aceitarão consolos fáceis, não fingirão que se pode criar significado onde não existe, não participarão da conspiração para fazer a existência parecer valiosa quando fundamentalmente não o é. Chegamos agora a algo que torna Ligotti único entre os filósofos pessimistas. Ele é conhecido principalmente como escritor de terror, não como filósofo. Sua ficção e sua filosofia estão profundamente conectadas, e compreender essa conexão é crucial para entender sua visão de mundo. Para Ligotti, a ficção de terror não é apenas entretenimento, é um dos poucos gêneros capazes de expressar a verdade sobre a consciência. Pense no que a ficção de terror faz. Ela pega o mundo cotidiano e revela o terror que se esconde por baixo dele. Ela mostra que a segurança é uma ilusão, que o familiar pode se tornar estranho e ameaçador, que existem forças além do seu controle que podem destruí-lo. Em resumo, ela faz você sentir a precariedade e o horror da existência. A maioria dos gêneros de ficção é essencialmente otimista. Até mesmo as tragédias geralmente afirmam algo: a dignidade humana, a nobreza do sofrimento, a importância das escolhas morais. O romance afirma o amor, a aventura afirma a coragem, a ficção científica frequentemente afirma o progresso humano. Esses gêneros participam da conspiração ao sugerir que a vida e a experiência humana têm significado, mas a ficção de terror, em sua melhor forma, rejeita essa consolação. Mostra um universo que não se importa com você, entidades completamente alheias às preocupações humanas, situações onde a razão e a moralidade são inúteis. Faz você sentir o que o pessimismo filosófico argumenta: que a consciência é uma armadilha e a existência é horrível. Ligotti traça uma distinção entre diferentes tipos de horror, o que ele chama de horror sobrenatural e o que ele chama de horror realista. O horror sobrenatural envolve fantasmas, monstros, entidades cósmicas, coisas que não existem em nossa realidade mundana, mas representam verdades mais profundas sobre a existência. O horror realista, por outro lado, retrata coisas terríveis que realmente acontecem: assassinos em série, tortura, guerra, doenças. Esse tipo de horror é perturbador, mas em última análise, reconfortante, porque sugere que o horror é algo externo, algo que acontece com você vindo de fora, algo que você pode evitar. O horror sobrenatural, segundo Ligotti, pode expressar algo mais fundamental, o próprio horror da consciência. O melhor terror sobrenatural nos faz sentir que a própria existência é errada, que a consciência em si é aterrorizante, que a consciência é algo que não deveria existir. Ele se sente particularmente atraído por escritores como Lovecraft, cujo terror cósmico retrata um universo onde a humanidade é insignificante e a consciência é um acidente em um cosmos indiferente. Os personagens de Lovecraft frequentemente enlouquecem ao descobrirem verdades sobre a realidade que as mentes humanas não foram feitas para compreender. Ligotti vê essa loucura como uma espécie de clareza.
Os personagens que enlouquecem nas histórias de Lovecraft não são fracos ou falhos, são honestos. Eles viram a realidade como ela é, sem ilusões reconfortantes, e o horror dessa visão os destrói. Sua loucura é a resposta apropriada ao reconhecimento da consciência pelo que ela é. Em sua própria ficção, Ligotti cria personagens que gradualmente percebem que a existência é horrível, que a consciência é uma armadilha, que o mundo é fundamentalmente errado. Suas histórias não têm finais felizes ou resoluções. Elas terminam com personagens presos em pesadelos dos quais não conseguem escapar, percebendo verdades que não podem desaprender. Um de seus temas recorrentes é o que ele chama de horror de marionete, a sensação perturbadora de que você não está realmente no controle, de que algo externo está manipulando suas ações. Já discutimos anteriormente como os seres humanos são marionetes de processos biológicos e psicológicos. A ficção de Ligotti faz você sentir essa verdade visceralmente, não apenas compreendê-la intelectualmente. Suas histórias frequentemente apresentam personagens que descobrem que não são quem pensavam ser, que sua sensação de serem um eu unificado é uma ilusão, que na verdade são fragmentos ou construções sem qualquer essência real. Isso reflete a posição filosófica de que o eu é uma ilusão criada pela consciência. Outro tema comum é a constatação de que a realidade ordinária é, na verdade, horripilante quando vista com clareza. Seus personagens podem começar em um mundo normal, mas gradualmente reconhecem que a própria normalidade é o horror. O mundo cotidiano visto sem ilusões é mais aterrorizante do que qualquer monstro. É isso que torna o horror de Ligotti tão perturbador. Ele não está dizendo que existem coisas terríveis à espreita nas sombras ou escondidas em porões. Ele está dizendo que o horror reside na própria consciência, na própria existência, no fato fundamental de estar consciente. Você não pode escapar disso porque carrega essa consciência consigo para todos os lugares. Considere a diferença entre isso e o horror convencional. Em um filme de terror típico, há um monstro ou um assassino, e o horror vem da ameaça de morte ou sofrimento, mas eventualmente o monstro é derrotado ou alguém escapa dele, e os sobreviventes retornam à vida normal. O horror era externo e temporário, mas se a própria consciência é o horror, não há escapatória. Você não pode derrotar ou escapar da sua própria consciência. O pesadelo não é algo que acontece com você, é o que você é. Isso torna o horror de Ligotti mais perturbador do que o horror convencional, pois não oferece nenhuma possibilidade ou alívio. Ele argumenta que a maioria das obras de terror se trai a oferecer conforto em excesso. Mesmo histórias que parecem sombrias muitas vezes reafirmam significados de maneiras sutis. O herói luta bravamente, o amor vence o medo, o bem se opõe ao mal. Essas narrativas sugerem que os valores e significados humanos importam, mesmo em um contexto de horror. Para Ligotti, o verdadeiro horror seria aquele que não oferece significado algum, aquele onde a coragem não ajuda, onde o amor não redime, onde o bem e o mal são igualmente insignificantes, aquele que mostra a consciência como um acidente sem propósito em um universo indiferente, sem narrativa ou possibilidade de redenção. Seu livro filosófico, A Conspiração contra a Raça Humana, pode ser lido como uma explicação do que sua ficção vem expressando desde sempre. O horror em suas histórias não é apenas atmosfera ou recurso narrativo, é um veículo para a verdade filosófica. A sensação perturbadora que suas histórias criam está mais próxima da realidade do que as sensações reconfortantes criadas pela ficção que afirma a vida. Ligotti também discute outras formas de arte que, em sua visão, expressam uma verdade pessimista. Ele se sente atraído por certos tipos de música que criam sentimentos de inquietação e pavor sem oferecer resolução ou consolo. Esses sons contornam a mente racional e fazem você sentir o horror da existência diretamente. Ele aprecia artistas visuais que retratam imagens perturbadoras e de pesadelo que não podem ser facilmente interpretadas ou explicadas. Arte que causa desconforto, que se recusa a ser bela ou significativa de maneiras convencionais, que simplesmente apresenta o horror sem tentar redimi-lo ou dar-lhe sentido. A principal percepção aqui é que algumas verdades não podem ser totalmente capturadas por argumentos filosóficos.
Você pode explicar racionalmente por que a consciência é horrível, mas não pode fazer alguém sentir esse horror apenas com argumentos. A arte, particularmente a arte de terror, pode criar a experiência emocional de reconhecer a consciência como um pesadelo. É por isso que Ligotti combina ficção e filosofia. A filosofia fornece a estrutura e os argumentos, mas a ficção faz você sentir a verdade desses argumentos em conjunto. Juntos, eles são mais poderosos do que qualquer um deles isoladamente. Muitos leitores consideram a ficção de Ligotti profundamente perturbadora, até mesmo traumática. Descrevem sentir-se diferentes após a leitura de sua obra, vendo o mundo de uma maneira mais sombria e tendo dificuldade em se livrar das sensações que suas histórias evocam. Ligotti provavelmente consideraria isso o maior elogio. Seu trabalho está cumprindo seu propósito. Está rompendo com a conspiração, fazendo as pessoas sentirem o horror que geralmente se esconde sob ilusões confortáveis. Mesmo que os leitores não aceitem suas conclusões filosóficas, mesmo que rejeitem o pessimismo intelectualmente, o impacto emocional de sua ficção permanece. Eles sentiram, ainda que brevemente, como é ver a consciência como um pesadelo. Claro, a maioria das pessoas prefere ficção que não faça isso. Querem histórias que entretenham sem perturbar, que proporcionem emoção sem horror genuíno, que afirmem sua existência em vez de questioná-la. E tudo bem, essa é a conspiração funcionando como deveria, protegendo as pessoas da verdade que elas não estão preparadas para encarar. Mas para aqueles que se sentem atraídos pela obra de Ligotti, que acham sua ficção envolvente em vez de meramente perturbadora, algo mudou. Eles vislumbraram uma verdade que não pode ser desvista, sentiram o horror da consciência diretamente, não apenas a compreenderam como uma posição filosófica abstrata. Chegamos agora a um dos aspectos mais controversos da filosofia de Ligotti, sua visão sobre a reprodução. Se a consciência é uma maldição, se a existência é sofrimento, se vir a ser um mal, então o que isso significa para ter filhos? A resposta de Ligotti é direta. Trazer novos seres conscientes à existência é errado. Essa posição é chamada de antinatalismo. Embora possa parecer extrema, decorre logicamente das premissas que temos explorado. Vamos analisar o raciocínio cuidadosamente, pois é aqui que a resistência de muitas pessoas ao pessimismo se torna mais forte. Considere o que acontece quando você tem um filho. Você está criando um ser consciente que inevitavelmente sofrerá. Ele experimentará dor, medo, decepção, perda e, eventualmente, a morte. Ele terá necessidades que devem ser constantemente atendidas. Ele enfrentará desafios que nunca pediu. Você está impondo tudo isso a alguém sem o seu consentimento. A resposta padrão é que você também está dando a ele oportunidades de alegria, amor, realização e significado. A vida também tem coisas boas, não apenas sofrimento. Mas lembre-se do argumento da assimetria que discutimos anteriormente. Se alguém não existe, não experimenta sofrimento. Eles também não sentem prazer, mas isso não é ruim, porque ninguém está sendo privado de nada. Pense nisso da perspectiva da criança em potencial. Antes da concepção, não existe uma criança que esteja perdendo os prazeres da vida. Existe apenas a inexistência, que não envolve privação. Mas, uma vez que você traz essa criança à existência, você criou alguém que certamente sofrerá e pode não considerar seu prazer uma compensação adequada. Além disso, você não pode obter o consentimento de alguém que não existe, mas está tomando uma decisão que afeta profundamente outra pessoa sem poder perguntar se ela quer assumir o fardo da consciência. Em qualquer outro contexto, impor grandes fardos a alguém sem consentimento seria considerado errado. As pessoas costumam dizer que têm filhos porque os querem, porque ter uma família é gratificante, porque querem transmitir seus genes ou valores, mas observe o que todas essas razões têm em comum. Elas dizem respeito aos desejos dos pais, não ao bem-estar da criança. A criança está sendo trazida à existência para satisfazer os desejos de outra pessoa. Se aceitarmos que trazer filhos ao mundo é uma imposição de sofrimento, devemos nos perguntar por que essa prática continua sendo o aspecto mais celebrado da sociedade humana. A resposta reside na arquitetura da negação,
um termo que Ligotti usa para descrever a estrutura cultural e psicológica que nos impede de enxergar o mal que perpetramos. Essa negação não é meramente uma escolha pessoal, é uma exigência evolutiva. Uma espécie que se tornasse coletivamente honesta sobre o valor da existência seria uma espécie que deixaria de funcionar e, eventualmente, deixaria de existir. Portanto, a negação está intrinsecamente ligada a todos os níveis da nossa estrutura social. Considere a forma como falamos sobre o futuro. Falamos de progresso, melhoria e esperança para a próxima geração. Esses conceitos são os alicerces da nossa negação. Eles sugerem que o sofrimento é um problema temporário a ser resolvido pela tecnologia, pela política ou pela evolução social, mas como argumenta Ligotti, o sofrimento não é um problema na vida, é a essência da vida. O progresso é meramente o refinamento das nossas distrações, a invenção de maneiras mais sofisticadas de ignorar o desconforto básico de estarmos conscientes. Construímos hospitais melhores para adiar a inevitável deterioração dos nossos corpos e entretenimento mais imersivo para adiar o inevitável reconhecimento da nossa insignificância. Isso não é progresso, é uma escalada da conspiração. A arquitetura da negação também se manifesta nos nossos códigos legais e morais. Temos leis contra o dano e o assassinato, mas consideramos o ato de criar uma nova pessoa que inevitavelmente experimentará dano e morte como o bem moral supremo. Essa contradição é ocultada pelo conceito de dom da vida. Ao rotular a existência como um dom, ignoramos a necessidade de consentimento, convencendo-nos de que estamos fazendo algo pela criança quando, na realidade, estamos servindo ao imperativo cego dos nossos genes. Se realmente nos importássemos em evitar o sofrimento, a escolha mais ética seria nunca trazer um ser a um mundo onde o sofrimento é a única garantia. Um dos conceitos mais difíceis na filosofia de Ligotti é a ideia de realidade objetiva. Para a maioria de nós, a realidade é uma experiência antropocêntrica. Vemos o mundo através das lentes de nossos valores, nossas emoções e nossas necessidades de sobrevivência. Mas Ligotti nos convida a considerar como o universo se apresenta quando esses filtros humanos são removidos. Este é o terror da objetividade, a constatação de que o universo não só é indiferente a nós, como também que o nosso eu é uma ficção puramente subjetiva. A ciência moderna frequentemente confirma essa perspectiva aterradora. A biologia nos diz que somos colônias de células. A química nos diz que somos interações de elementos. A física nos diz que somos matéria governada por leis indiferentes. Nenhuma dessas disciplinas encontra uma alma, um eu ou um propósito nos dados. O você que se sente importante, que tem esperanças e sonhos, não é encontrado em lugar nenhum na descrição objetiva do mundo. Somos como personagens de um livro que se tornaram conscientes o suficiente para perceber que são apenas tinta no papel, mas que ainda sentem a dor de suas tragédias ficcionais como se fossem reais. Essa visão objetiva revela que nosso sofrimento é malignamente inútil. Não serve a nenhum propósito maior, é apenas o funcionamento da maquinaria biológica. Quando um ser humano vivencia uma crise existencial, trata-se essencialmente de uma falha mecânica da capacidade do cérebro de manter suas ilusões subjetivas. A maioria das pessoas foge dessa visão objetiva, retornando à segurança das narrativas humanas. Buscam religião, arte ou comunidade para restabelecer a sensação de serem mais do que apenas seres pensantes. Mas a verdade objetiva permanece em segundo plano, um horror silencioso que pode ser ignorado, mas jamais verdadeiramente apagado. Se a consciência é o problema, por que é tão difícil para nós compartilharmos essa constatação? Isso nos leva ao grande isolamento, como observa Ligotti. A verdade pessimista é o pensamento mais isolador que um ser humano pode ter, porque a sociedade é construída sobre a afirmação da vida. A pessoa que enxerga através da conspiração torna-se um pária social. Mesmo nossos amigos e familiares mais próximos instintivamente se afastam dessas ideias, não porque sejam falsas, mas porque são tóxicas para a sobrevivência do grupo. Somos programados evolutivamente para buscar conexão, mas a verdadeira conexão requer um conjunto compartilhado de ilusões. Criamos laços por meio de objetivos, amores e significados em comum.
Quando você deixa de acreditar nesses significados, você se encontra do lado de fora, olhando para dentro. Você se torna um espectador da tragédia, incapaz de participar plenamente dos jogos que ocupam todos os outros. Esse isolamento é um mecanismo de auto-reforço da conspiração. Ele garante que aqueles que enxergam a verdade permaneçam em silêncio, seja por pressão social ou pelo peso psicológico de sua própria solidão. Ligotti sugere que esse isolamento é o motivo pelo qual tantas pessoas escolhem a mentira reconfortante em vez da verdade insuportável. Ser humano é pertencer, e pertencer é participar do engano. Ser pessimista é aceitar um estado permanente de exílio. Você é forçado a viver entre pessoas que celebram um dom que ele reconhece como um fardo. Você deve observar enquanto impõe esse fardo às novas gerações, e deve fazê-lo em silêncio, sabendo que se manifestar só resultará em ser rotulado como alguém quebrado ou doente. Grande parte da nossa vida social e política baseia-se no mito do indivíduo. Acreditamos ser seres únicos e autônomos com valor intrínseco, mas a filosofia de Ligotti, apoiada por pensadores como Thomas Messinger, argumenta que o eu é uma alucinação transparente. O cérebro cria um modelo de si mesmo para ajudar o organismo a navegar pelo mundo, mas ninguém realmente habita esse modelo. Somos túneis do ego, janelas através das quais o universo se observa, mas não há um nós por trás da janela. Essa desconstrução do indivíduo é o golpe final em nosso senso de significado. Se não há um eu, quem sofre? Se não há indivíduo, qual o sentido da realização pessoal ou do legado? A conspiração funciona fazendo-nos sentir que nossa história individual importa. Ela nos dá um nome, uma história e um futuro a proteger, mas na realidade, somos apenas ondulações temporárias em um oceano de matéria. As ondulações desaparecerão e o oceano permanecerá indiferente e inalterado. Ligotti usa a imagem do manequim ou da marionete para ilustrar isso. Um manequim parece humano, mas é oco, tem a aparência de vida, mas nenhuma essência. Ligotti argumenta que os humanos são essencialmente manequins biológicos. Seguimos os movimentos da vida, comer, dormir, falar, mas não há espírito dentro de nós. Somos máquinas feitas de carne, programadas para acreditar que somos algo mais. Reconhecer esse vazio é o que leva à profunda sensação de horror inquietante que permeia a ficção e a filosofia de Ligotti. À medida que nos aproximamos do fim de nossa exploração, devemos confrontar o conceito do intervalo final. Este é o estado da vida humana quando as distrações deixam de funcionar. É o momento entre o fracasso de nossas ilusões e a chegada da morte. Para alguns, isso dura anos. Para outros, é um breve lampejo de clareza antes do fim, a constatação de que o espetáculo acabou e que nunca houve ninguém na plateia. Muitas pessoas temem a morte porque temem perder a vida, o sentido da vida e a si mesmas. Mas para o pessimista ligottiano, a morte não é uma tragédia, mas uma libertação. É o fim da imposição, o fechamento do túnel do ego. A verdadeira tragédia não é morrermos, mas sermos forçados a viver e a ter consciência disso. A morte é simplesmente o retorno à paz da não-existência, da qual nunca deveríamos ter sido perturbados. É a única solução para o problema da consciência, embora seja uma solução que custa o próprio ser que dela necessitava. Contudo, Ligotti não defende o suicídio como solução geral. Assim como Schopenhauer, ele reconhece que a vontade de viver é tão forte que o ato de tirar a própria vida é muitas vezes apenas mais uma luta desesperada e dolorosa dentro da armadilha. Em vez disso, ele defende o quietismo, o afastamento dos jogos da existência. Isso envolve minimizar nossa participação na conspiração, recusando-nos a reproduzir e aguardando o tempo que nos resta com o mínimo de ilusão possível. Não é uma maneira feliz de viver, mas é uma maneira honesta. Concluímos com o objetivo final da filosofia de Ligotti, a extinção voluntária da raça humana. Se a consciência é uma maldição e nascer é um mal, então a coisa mais compassiva que podemos fazer como espécie é parar, não através da violência ou morte em massa, mas através da simples recusa coletiva em criar mais seres conscientes. Esta é a conspiração virada de cabeça para baixo, a conspiração da honestidade contra o imperativo biológico.
Imagine um mundo onde a última geração de humanos decide ser a última. Eles viveriam suas vidas cuidando uns dos outros e permitindo que a luz da consciência diminuísse gradualmente até se extinguir. Não haveria mais crianças para sofrer, nem mais túneis do ego, assombrados pelo medo da morte, nem mais marionetes manipuladas pelos mecanismos da evolução. O universo retornaria ao seu estado silencioso e inconsciente, e o erro da humanidade seria finalmente corrigido. É uma visão que a maioria considera horrível, mas para Ligotti, é a única conclusão verdadeiramente misericordiosa para a história da humanidade. A conspiração contra a raça humana, de Thomas Ligotti, não pede sua concordância, não busca convertê-lo a um novo sistema de crenças, simplesmente reflete os mecanismos que o mantêm em movimento e pergunta se você gosta do que vê. É provável que você abandone esta jornada e retorne à sua vida, aos seus objetivos e às suas distrações. Você buscará conforto e significado, mas o espelho foi colocado à sua frente, a conspiração foi revelada, nos momentos de silêncio da noite, quando as distrações falharem, você poderá descobrir que a verdade incômoda ainda está lá, à sua espera.